Bom dia, galera. Então, a gente vai continuar, né, com as nossas aulas. Até o momento, a gente estava estudando, então, a composição do ar. Então, a gente viu os ciclos do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. E na última aula, a gente viu sobre a camada de ozônio, né? Então, a gente vai continuar. Vamos tentar manter o mesmo esquema, né, de montar os esquemas no caderno, né? Então, de vez pegar alguma coisa pronta aqui, eu montei um esquema e aí vocês montam de vocês aí da melhor maneira que vocês conseguirem, beleza? Então, vamos lá. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, então ele deve acontecer. Se ele não acontecer, a gente não tem vida na Terra, né? Então, o que que ele é? Ele é uma camada, essa camadinha aqui, ó, toda essa camadinha aqui de gás. E esses gases, eles têm a função de absorver a temperatura do Sol ali, absorver o calor do Sol e manter o nosso planeta quente, né, com uma temperatura boa. Se essa camada de gás aqui não existisse, a Terra teria uma temperatura de menos 18 graus, então seria quase impossível viver no planeta, né? Então, esses gases que eu falei, né, os dois principais é o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é representado pela sigla CO2, né, e o metano, que é o CH4. Outro gás que ajuda aqui também é o vapor de água, tá? Então, é água no estado gasoso. Muito bem. Então, esses gases, eles têm a função de reter ali o calor e manter a terra quentinha, certo? Então, o efeito estufa é um processo natural. Qual é o problema? O problema é que a gente queima combustíveis fósseis, né? E na queima dos combustíveis fósseis, seja ele dentro das indústrias ou seja ele na utilização de automóveis, né? A gente emite o CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa, né? Então, entendam que isso vai aumentando a quantidade de CO2, tá? Então, pode ser pela queima de combustíveis fósseis nas indústrias. Aqui eu representei carro, né? Mas a gente pode colocar aqui os aviões, os caminhões, os ônibus, né? Tudo emite esses gases. Outra coisa também é o desmatamento, que eu representei aqui pelo um X vermelho em cima da árvore, porque lembra que a gente estudou no ciclo do carbono que a árvore ela absorve o CO2 da atmosfera. Se eu tiro aquela árvore, se eu derrubo aquela árvore, eu vou ter mais CO2 na atmosfera, certo? Não vou ter quem tire ele da atmosfera. E também o desmatamento por queimada, né? Então, a queima, lembra que é combustão. Então, a combustão, ela libera CO2 no meio ambiente também, certo? Então, ó, todos esses processos eu estou jogando CO2 para o meio ambiente. E existem outros dois processos que a gente joga metano no meio ambiente. Então, o primeiro é a decomposição dos bovinos, né? Então, esses grandes pastos onde tem muita vaca, muito boi, né? Enfim, muito bovino, a digestão deles produz esse metano, certo? A nossa digestão também produz? Produz, mas não é tão intenso quanto de bovinos, tá? E outra coisa que emite metano também é os lixos, né? Então, a decomposição do lixo, principalmente lixão a céu aberto, a gente estudou isso ano passado, né? O lixão a céu aberto decompõe e libera esse metano. Então, olha só quanta coisa a gente faz que libera esses gases para a atmosfera. E aí, o que que acontece? Eu tenho muito desses gases na atmosfera. E, consequentemente, eu vou ter mais absorção do calor, né? Mais absorção do raio do sol. E aí eu vou ter o que a gente chama de aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. Então, entendam uma coisa. Efeito estufa, ele é um processo natural, ele é um fenômeno natural que ele precisa acontecer, certo? O problema é que nós, humanos,
aumentamos os gases de efeito estufa, aumentamos o efeito estufa e ele ocasiona o aquecimento global, certo? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que, por ação antrópica, ele é intensificado e ele gera, então, o aquecimento global, certo? Muito bem, quais são as consequências desse aquecimento global, né? Com o aquecimento global, eu vou ter o derretimento das geleiras, das calotas polares, e esse derretimento, então, ele vai aumentar o nível do mar, né? E aumentando o nível do mar, ele pode afetar as populações que vivem no litoral, né? Inundando, então, algumas áreas litorâneas. Outra consequência, obviamente, né, é a mudança climática com um maior número de fenômenos climáticos, né? Então, fortes ondas de calor, como é muito quente, a água acaba evaporando mais rápido, então eu vou ter uma série de desertificação, né? Desertificação é quando as regiões elas ficam semelhantes a desertos, né? Ficam secas. Eu vou ter mais intensidade de furacões, mais inundações, certo? Aqui eu botei duas charges, né? Que o tubarão ele fala assim, ó. Boas notícias. Na taxa atual do aumento do nível do mar, nós poderemos devorá-lo em cerca de 5 anos. E aí ele tá lendo ali uma informação do IPCC, né? O IPCC é uma sigla em inglês que significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Esse órgão das Nações Unidas, ele produz relatórios periódicos, né? Sobre o aquecimento global. E ele toma como base as pesquisas de 2.500 cientistas. Então, o IPCC, ele sempre atualiza as questões do aquecimento global, né? Para entender como que tá, para ver o que os outros países estão fazendo, de que forma estão fazendo para reduzir e tudo mais. E a segunda charge ali é o pinguim perguntando, né? Pai, existiu mesmo gelo? Porque a tendência, né? Se tudo continuar como está acontecendo, a gente vai acabar perdendo então as nossas calotas polares e isso afeta não somente o clima para a gente, né? Mas os animais que vivem nessas regiões, que são adaptados a essas regiões, eles vão acabar entrando em extinção, né? Não existe a possibilidade de um pinguim ou de um urso, por exemplo, sobreviver em temperaturas muito altas, certo? Muito bem, como que a gente faz para reduzir o aquecimento global, então, né? Então, em 2015, 195 países assinaram um acordo chamado Acordo de Paris, e nesse acordo eles se comprometem a fazer algumas medidas para diminuir o aquecimento global, né? Então, lá nesse acordo de 2015, a meta estabelecida foi para não ultrapassar 2 graus Celsius ao ano. Então, que a cada ano a temperatura média do nosso planeta não aumente 2 graus Celsius. E aí eles querem que as coisas sejam feitas com esforços, né? Para limitar a 1,5 graus Celsius, certo? Em relação aos níveis medidos antes da industrialização, né? Então, de acordo com esse órgão, o IPCC, desde o início da Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico na hora aumentou mais de 30%. E é a maior nos últimos 8.000 anos. Claro, né? Depois da Revolução Industrial, a gente teve aquele boom de indústrias, aquele boom de empresas e teve uma emissão muito grande de CO2 que naquela época ele não era controlado, né? Hoje, com essas assinaturas desses acordos, com a preocupação, né, ambiental, enfim, a gente já tenta, né, ter uma melhora em relação a isso. Então, várias medidas têm sido discutidas e gradualmente postas em práticas pela maioria dos países, né? Ou então pelos países que assinam esses acordos, né? Então, a primeira delas é o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes que consumam menos energia. Se eu consumir menos energia, eu não vou ter, em alguns casos, né? Eu não vou ter tanta queima de combustível fóssil. A captura e armazenamento do gás carbônico emitido por indústrias, né? Isso é outra alternativa que as empresas estão tendo, que é ao sair aquele gás carbônico da indústria, eles tentarem resgatar ele e utilizar em um outro procedimento, né? Enfim, esse tipo de situação é um pouco mais complicada. A gente tem ampliação de fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, ou seja, tentar usar fonte de energia limpa, né? De questão renovável, né? Recurso renovável, então energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, para não usar tanto a energia que vem da queima de combustíveis fósseis.
A redução do desmatamento da queimada, então, se eu tenho mais árvores, eu vou ter mais captura de CO2, lembrando que a fotossíntese é o processo que a planta absorve o CO2 da atmosfera, então, quanto mais árvore eu tiver, menos CO2 na atmosfera eu vou ter, certo? A construção de casas e edifícios que aproveitam a iluminação e ventilação natural, então, para economizar energia, né, fazer as construções onde tenha corredores de ar, onde tenha as janelas maiores para entrar mais luz natural e não usar tanto a luz artificial. E melhoria no sistema de transporte público, né? A gente sabe que o transporte público ele não é um transporte muito confortável, né? Pelo menos aqui na nossa cidade a gente percebe isso. Em outros países também é assim, então a ideia é melhorar o sistema de transporte coletivo para que as pessoas, né, utilizem mais, gostem mais de transporte coletivo e parem de usar tanto o carro individualmente, né? A gente conversou bastante sobre isso no ano passado, né? A minha mãe me leva para a escola com carro, meu pai vai trabalhar com outro carro, meu irmão mais velho vai para a faculdade com outro carro, né? Se todo mundo deixar o carro em casa e pegar o transporte público seria melhor. Porém, né, na loucura que a gente vive, trânsito e o pior de tudo, né, o transporte público ele não ser algo bom, né, favorável, assim, a gente acaba não utilizando tanto, né? Mas no meio disso tudo, o que que a gente pode fazer, né? O que que nós podemos fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, ou dentro do que rege a nossa vida, né? Porque até então, aquelas medidas que foram propostas ali é mais relacionada a governo, é mais relacionada a grandes indústrias, né? Mas o que que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode evitar o consumo excessivo e o desperdício, né? A produção e o transporte dos bens de consumo produzem gases que contribuem com o aumento do efeito estufa. Então, também, né, a gente conversou no passado, né, sobre consumo consciente. Eu preciso comprar isso, eu preciso disso. E lembrar, né, que aquela garrafinha, para ela chegar na tua mão, ela passou por uma empresa de plástico, que emitiu um monte de CO2, e passou por uma empresa de tingimento, que também emitiu um monte de CO2, e para chegar até a tua mão, ela passou por várias viagens, né? Seja de avião, seja de caminhão, ou seja de navio, né? Ela gastou ali também diesel, gasolina, queimou combustível fóssil, produziu CO2 para eu comprar e para daqui a 2, 3, 4 semanas jogar fora, né? Então, manter esse consumo e o consumo consciente, né? Outra coisa que a gente pode fazer é economizar energia, né? Então, apagando a luz dos cômodos, desligando o aparelho que não está em uso, tomando banho mais rápido, né? Tem algumas casas aí que já estão utilizando energia solar, a gente sabe que ainda não é viável para toda a população, para toda a comunidade, porque é cara, mas já tem pessoas usando, empresas usando, né? E outra coisa, né, que a gente pode fazer é dar preferência, então, para o transporte público e para o uso de bicicletas também, né? Eu sei que tem uma galera aí da sala que vai de bike para a escola, e isso é bem legal, é bem importante, né? Reduzir o que a gente pode, né? A gente tem que pensar naquilo que a gente consegue fazer. E a gente nunca deve pensar assim, mas o que eu faço é tão pouquinho, nem vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo aí grandes diferenças. Beleza? Galera, é isso. Durante a semana aí eu vou estar online no chat, nos dias e horários já que estão no calendário, né? Então, estudem, façam os processos todos que tá lá no plano de aula e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Beijo, beijo, boa semana a todo mundo, bons estudos e por favor se cuidem, tá bom? Beijo!